Olá, aluno do segundo ano, chegamos na semana 3 do segundo volume do PET. Lembrando vocês que qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. Vamos lá? A primeira questão aí é rapidinho, né? Então aqui, ó, o 10º termo, então ele quer o N10 de uma PG 5, 10, 20, então o primeiro termo da PG aqui, o A1 é 5, é o que começa, será. Eu tenho também a razão, aqui eu multipliquei por 2, se eu fizer 10 dividido por 5 eu acho 2, eu vejo que vai ser multiplicado por 2, então a razão é 2. Então, olha lá, o termo geral da PG vai ser a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. O AN vai ser o A10 que eu estou procurando, vai ser igual a 1, que é 5, vezes 2 elevado a 10 menos 1. 2 elevado a 10 menos 1 é 2 a nona, que equivale a 528. Multiplicado por 5, eu acho 2.560, letra C. Na 2, ele pede só para você classificar as PGs, as 4 PGs que ele te deu aqui. Então, infinita ou infinita, aqui a gente está vendo aqui, ó, ela vai crescer, ela vai infinitamente. Tem uma reticências aqui, vai sempre aqui multiplicando por 5 de forma infinita, né? E ela é crescente, porque vai aumentando. Agora a próxima, ela só tem 4 elementos, então é uma PG finita. E ela está cada vez diminuindo, ela é decrescente, porque aqui, ó, se você deve 3, é maior do que menos 6, que é maior do que menos 12, então ela é decrescente. Agora aqui, ó, na próxima também é uma PG infinita, e ela é crescente ou decrescente? Se eu divido por número cada vez maior, eu tenho um módulo menor. Só que quanto menos, como é negativo, quanto menos eu devo, melhor, né? Maior é meu capital, vamos dizer assim, né? Se você pensar em questão de dinheiro. Então, isso aqui é uma PG crescente por causa de ser negativa. Se fosse positiva, ela seria decrescente. Agora, a próxima é uma PG finita, porque ela só tem 4 termos, e cada vez eu estou dividindo por um número maior. Então, se eu estou dividindo em mais, eu estou ficando com menos. Os números são menores e são positivos, então ela é decrescente. Na questão 3, ele pede, calcule o primeiro termo, então ele quer o A1, né, o primeiro termo, o A1, da PG em que A5 é 64 e a razão Q é 2. Então, vamos lembrar lá do termo geral. A N seria o A5, vai ser o A1, que eu quero saber, vezes a razão, que é 2, elevado. Se eu tenho o quinto termo, então, automaticamente eu sei o N é 5. Foi o que eu coloquei aqui. Então, vai ficar que 64 é A1 vezes 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 16. Então, eu vou pôr aqui 64 é igual a 1 vezes 16. Esse 16 vai passar dividindo 64 e a gente vai achar, então, que A1 é igual a 4. 4, ele fala aí, uma PG crescente. Então, ele deu aí a PG crescente, ela possui 3 termos. A soma dos termos vale 13. Então, vamos escrever essa PG. Se é uma PG, então, de 3 termos, o mais fácil que tem da gente escrever é assim, ó. O central, antes do central, o central dividido pela razão, depois o central multiplicado pela razão. Aí ele fala que a soma desses 3 termos vale 13. Então, eu vou somar isso aí, ó, e igualar a 13. Depois, o produto vale 27. Então, eu vou multiplicar os 3 termos e igualar a 27. E aqui eu começo a resolver. Ele fala depois, determine os 3 termos dessa PG. Então, aqui, ó, eu posso cortar essa razão com essa razão. E eu vou ficar que x ao cubo é igual a 27. Só que 27 é 3 ao cubo, então eu acho que o x vale 3. E agora, para mim voltar aqui, ó, nessa da soma, fica fácil de eu achar o valor da razão. Então, eu vou substituir o x por 3
E aí eu vou multiplicar todo mundo pela razão, né, para mim poder chegar numa equação do segundo grau. E eu vou, então, organizar essa equação do segundo grau, esse 13 que eu passo menos 13, com mais 3 vai ficar com menos 10q. Então, eu vou achar o delta aqui. O delta, b ao quadrado menos 4ac, eu vou achar aqui menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3, vou achar 64 para o delta e vou aplicar a Bhaskara. Então, menos b, menos 10, mais 10. Raiz de 64 é 8, então vou ficar 10 mais ou menos 8 sobre 2 vezes o a, que é 3. Então, o que pode ser? 10 mais 8, 18 dividido por 6, que dá 3. Ou a razão vai ser 10 menos 8, 2 sobre 6, que é 1/3. Como ele pediu que a razão é crescente, então 1/3 eu dividi por 3. E aí, se eu for dividindo um número positivo, que a gente já achou que o x é positivo, eu vou ter uma razão decrescente. Então, eu vou pegar aqui ó, o q igual a 3, porque ela é crescente. Então, vamos substituir lá x3 dividido por 3, 3 e 3 vezes 3. Então, a minha PG é 139. Na 5, ele fala aí, lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo, da altura de 4 metros. Então, a primeira altura que ela percorre aí, o A1, é 4 metros. Após cada choque com o solo, ela recupera apenas metade da altura. Então, só metade. Então, quer dizer que eu vou multiplicando por meio. Então, isso vai ser uma PG. Ela vai descer aí em PG e a razão vai ser meio. A soma de todos os deslocamentos medidos verticalmente efetuados pela bola até o momento do repouso. Então, gente, ela vai subir e descer, né? Ela não vai só descer, ela não vai descer. Desceu 4, desceu 2, desceu 1, ela vai subir e descer. Como eu falo na física, a gente tem que imaginar coisa acontecendo, porque tem uma pegadinha aí. Ela foi lançada de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Então, ela vai ter subida mais descida. Então, se a gente pensar, o A1 é 8, só que o A1 não é 8 porque ela saiu de cima. Então, eu vou considerar o A1 8, mas eu tenho que diminuir depois, na soma final, 4. Por quê? Porque ela não subiu os 4, ela só desceu esses 4, tá? Ou então, você pode fazer o A1 4, considerar o próximo e somar 4 que foi da primeira descida. Fica a critério de vocês. Eu vou fazer assim, se você fizer da outra forma, você vai ver que vai dar o mesmo tanto. Outra coisa, posso usar a fórmula direto dos infinitos termos da PA, da PG. Só que eu não sou de decorar muita fórmula, não. Eu guardo uma. E de uma eu faço duas, tá? Então, aqui, ó. Infinitos termos, ela vai até parar, então o n é infinito. Se o n é infinito e o q é meio, então quando eu pego aqui, ó, eu elevo o meio a infinito, o 1 elevado a qualquer coisa vai ser 1 mesmo. Mas o 2 vai ficar enorme quando é elevado a infinito. E aí, 1 dividido por um número imenso, enorme, pode-se dizer 0. Então, esse q elevado a n aqui dessa fórmula, quando tiver infinitos termos, que é uma PG decrescente, ele tende a 0. E quando ele tende a 0, vai ficar 1 vezes menos 1, menos A1 sobre q elevado a menos 1. Só que esse menos na frente aí do A1 fica muito estranho. Então, o que eu faço? Eu inverto embaixo, eu subtraio embaixo. Eu deixo o A1 positivo, menos q mais 1. Só que menos q, começar com menos é ruim, né, gente? Então, eu ponho 1 menos q. Então, é assim que você chega na fórmula dos infinitos termos. Então, vamos substituir aí, eu tenho A1, 8 e o q meio. O 2 passa aqui, ó, multiplicando 1. 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, vai ficar 8 sobre 2 menos 1 sobre 2, que é 8 sobre meio. Multiplicando, fazendo a divisão de fração,
conservo o numerador, multiplico pelo inverso do denominador, eu acho que a soma é 16. Só que, vamos lembrar, eu tenho que tirar 4, eu tenho que diminuir 4, porque ela não subiu 4 para descer os 4 primeiros no primeiro termo. Então, eu fico com resposta 12 metros. A questão 6 fala em uma fábrica de chocolate inaugurada em 2010, produziu 1000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Então, o A1 dela, né, vai ser em 2010, vai ser A1 1000 ovos. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, então a razão ele vai aumentar, então vai ser o tanto que produziu mais 50%. Então, eu posso dizer que a razão dela vai ser 1,5, né? Porque seria 150, como se eu multiplicasse por 150%. Em 2014, a quantidade total de ovos produzidos por esta fábrica desde a inauguração será. Então, em 2014, vai ser qual A? Vai ser o A5. Por quê? 2014 menos 2010 dá 4. Só que mais 1, o N aí é 5. Porque eu estou tirando 2010, então eu tenho que somar mais 1. O N é 5. Então, se você contar nos dedinhos, também dá. E ele quer a quantidade total, então ele quer a soma dos 5 primeiros termos dessa PG. Então, é dado por essa forma, 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, substituindo aí, só que eu vou trocar esse 1,5 por 3 meios, que é fração. Eu acho mais fácil a gente mexer com fração. Então, 3 meios elevado à quinta menos 1, eu vou fazer aí 3 meios elevado à quinta vai ser 243 sobre 32. Aí, tirando o mínimo, fazendo as continhas, eu vou ter 1000 vezes 211 sobre 32 dividido por meio. Divisão de fração, conservo o numerador, multiplico pelo inverso do denominador, dividindo aí o 32 por 2, tudo por 2, eu fico com 1,16. Agora, 1000, se termina em 3 zeros, é divisível por 8. 16 também é divisível por 8. Então, eu vou dividir por 8, vai ficar 125 vezes 211 sobre 2. Eu fazendo as contas, eu encontro 13.187,5. Arredondando, 13.188 ovos. 7, ele dá 3 números, x, x mais 8 e 25 vezes x, formam nessa ordem uma PG crescente. Determine quais são os números desta PG. Então, aqui, ó, eu sei que se eu dividir o segundo pelo primeiro, eu vou achar razão, e se eu dividir o terceiro pelo segundo, também vou achar razão. Então, a razão tanto é 25x sobre 8, como é x mais 8 dividido por x. Então, eu igualando essas duas frações aí e resolvendo, eu acho x. Então, vai ficar 25 vezes x 25x quadrado, x mais 8 vezes x mais 8, x mais 8 ao quadrado. Resolvendo esse x mais 8 ao quadrado, levando tudo para um termo só, eu vou ficar com 24x quadrado menos 16x menos 64. Só que esses coeficientes estão muito grandes, então convém eu dividir, é tudo múltiplo de 8, convém eu reduzir para não ter perigo de sair errando por aí, por causa de número grande. Então, vamos achar o delta aí vai ser 100. Vamos aplicar em Bhaskara, menos B, então menos 2, mais ou menos raiz de delta, então mais ou menos 10, sobre 2 vezes 3, que é o A. Então, se eu fizer com mais, eu vou achar 12 sobre 6, eu vou achar que o x é 2. Se eu fizer com menos, eu vou achar menos 8 sobre 6, vou achar menos 4 terços. Então, se o x for igual a 2, então eu tenho uma PG crescente. Provavelmente vai ser isso. Vai ser 2, 10, substituindo lá, né? E 50 é uma PG crescente, é o que ele está pedindo. Mas por via das dúvidas, se você quiser fazer com menos 4 terços, você vai achar menos 4 terços, 20 terços, menos 100 sobre 3. Não é uma PG crescente, é uma PG oscilante. Então, a nossa resposta é a primeira PG aí, ó, 2, 10 e 50. Então, é isso, gente. Com isso, a gente conclui a semana 3 do volume 2. Até semana que vem com a semana 4. Espero vocês.